Boa noite, Lucas Reis deste lado, mais um episódio do Pode Por Fé. Uma alegria ter você conosco. Se ainda não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreva agora, ative as notificações para que todas as vezes que postarmos um novo conteúdo você possa ser notificado e, claro, se fizer sentido esse conteúdo para você, coloque aqui no comentário as suas impressões. Pode Por Fé é o primeiro podcast cristão de Sete Lagoas. O nosso objetivo é conversar com líderes religiosos relevantes da nossa cidade, a fim de criar pontes para que a noiva de Cristo caminhe em unidade. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre se o músico cristão ele pode tocar na noite, ele pode tocar no secular. E aí, o que você acha? O que a Bíblia diz? Para trocar uma ideia sobre esse assunto, hoje nós vamos receber o pastor Humberto, ele que é Humberto Cota Júnior, formado em teologia e psicanálise clínica, com especialização em programação neurolinguística, é também professor de jiu-jitsu, faixa preta, treinador comportamental, idealizador do curso de liderança pessoal e inteligência emocional Lidere, celebrante profissional de casamentos, mestre de cerimônia, palestrante nas áreas de formação, além de pastor-presidente na Igreja Vida em Cristo desde 2004. Tem 44 anos, é casado com Daniela Proton e é pai de 2 filhos, Gabriel de 13 anos e Igor de 10 anos. E quando não está em nenhum dos afazeres, é um exímio pescador de meia tigela. Muito boa a biografia dele. E do outro lado, pastor Pablo Gonçalves, 41 anos, pastor desde fevereiro de 2020, consultor administrativo, casado com Marcília Correia, pai de Vitor Gabriel, 18 anos, e Ana Beatrice, é isso mesmo, Beatrice, o nome dela? Certinho. Isso, 12 anos, congrega na Igreja Batista Deus é Fiel como pastor auxiliar e é líder do Ministério de Louvor, atua com música, né? Há 26 anos. O papo hoje vai estar quente, vai ser muito bom. E aí, boas-vindas aos nossos convidados. Uma alegria poder receber pastor Humberto, pastor Pablo. Alegria mesmo poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. Prazer, pastor Lucas. Deus te abençoe, Humberto. Muito bom ter, né, a gente aqui, né, pastor Humberto? Que desafio, pastor Humberto. Que desafio. A gente comentava antes de começar que a gente estava tão quietinho, para quê? Mas agradeço, viu, pela oportunidade, pela consideração. E a gente está aqui para a gente poder, né, mais aprender e compartilhar das nossas ideias. E para mim é uma satisfação. Satisfação e responsabilidade, viu? Muito bom. O que mais me chamou a atenção foi que ele é lutador de jiu-jitsu. Meu Deus do céu, é muito forte. Já é uma pressão, né? Isso é só para manter a coisa no campo das ideias. Tem nada a ver com o assunto, aí coloca isso no release do cara. Mas muito bom. Vamos lá, quem quer começar? E aí, o músico cristão pode tocar na noite? Ele é exclusivo da igreja? Hein, pastor Pablo? Bom, a minha concepção, né, sobre o músico tocar na noite, tocar no secular, eu não me sinto à vontade em fazer essa função. Uma vez como músico, né, eu tenho as minhas ideias, as minhas opiniões referente a isso. Né? A favor ou contra, né, a gente está aqui para poder defender a tese do contra. Né, por entender o lugar do músico cristão, por entender aquele que tem um chamado, aquele que foi vocacionado para tal. Então nós entendemos até pelo poder da música, né, o poder da adoração em si. Né, eu acredito que o que vai ser mais mencionado aqui é a questão da música, mas, ao meu ver, num contexto cristão, num contexto evangélico, não se pode tratar de forma separada, né, a música aliada à adoração. Então, nesse contexto de música / adoração, eu não sou favorável a essa visão e a esse entendimento de que o músico ele consegue fazer essas duas funções. E aí, pastor Humberto? Mas o músico é ele. Aí foi covardia comigo, porque ele sendo músico, ele se posiciona. Eu achei que a gente ia defender a ideia no campo da ação ministerial. Porque uma coisa é o pastor Pablo falar, não, eu discordo, isso não dá para mim, esse ambiente não me cabe. Eu super entendo. Outra coisa é ele falar, na nossa igreja eu não aceito, não permito, lá é proibido, lá é permitido. Eu já começo a ter dificuldade quando a gente começa a caminhar com os nossos membros
no nível das proibições. Eu acho que realmente cada um precisa discernir para si até onde vão suas liberdades. Mas lá no ministério onde o senhor pastoreia, chegou um músico lá, ele é da noite. Como é que fica essa situação? Ele pode, não pode? Ele continua servindo no ministério de louvor? Não? Qual é a sua postura diante disso? Eu, particularmente, não vejo problema algum. Eu ainda não enxerguei essa proibição na Bíblia. E eu tenho dificuldade com a proibição que não está na Bíblia, né? Quando a gente determinar uma lei, uma regra que não seria bíblica. Então, assim, chegou lá na igreja, né? Como já chegou alguns deles, né? Tivemos uma equipe já bem grande lá, congregando conosco, e músicos profissionais, músicos tocando na noite secular. Ainda achei até engraçado, porque quando você falou foi tocar na noite, e aí imediatamente colocaram secular. Quando falo tocar na noite, para quem? Porque no cenário gospel, tocar à noite com grandes ministérios tornou-se tão problemático e perigoso quanto secular. É uma linha muito tênue, né? Quando a gente fala sobre esse tocar na noite, né? Hoje a gente percebe que existem muitas pessoas que têm se envaidecido por isso, né? Eu estou à frente do louvor já há algum tempo, né? Atualmente como líder de louvor da igreja, e assim a gente tem esse cuidado, né? De não entrar nesse campo de proibição, né? Porque a gente entra muito na questão da religiosidade. O pode, não pode, é certo ou é errado, né? Eu gosto de trabalhar muito na linha do entendimento, né? A gente conseguir entender esse cenário, conseguir entender o perfil da igreja local, o entendimento da igreja local, para que a gente consiga estabelecer, né, estabelecer os nossos limites, né, para aquilo que a gente acredita ser certo, né, coerente e relevante para esse tempo. Então, o tocar na noite. Hoje, a gente tem muitas pessoas que estão... Quando chega na sua igreja, ele é permitido tocar. O que a gente faz hoje? A gente faz toda uma triagem, né? Hoje eu tenho visto que a gente, como eu disse, a gente trabalha muito nesse campo de vaidade, né? Hoje o mundo gospel, na verdade, tornou-se um mercado, né? É um mercado, o gospel hoje é um mercado. E essa ideia comercial do gospel tem tirado um pouco, né? Ou tem tirado consideravelmente a ideia da santidade, a ideia de servir, né, enquanto igreja, de entender a posição da adoração, né? A música, ela é bem-vinda e bem-quista em qualquer situação. A música, ela tem o poder, né, de mudar cenários, né? A gente está aqui hoje num ar-condicionado aqui de 22 graus. Né? Eu entendo que a música tem esse poder. Pastor, o que você quer dizer com isso? Vou te explicar. Hoje, esse ar-condicionado está criando um ambiente de 22 graus aqui dentro, independentemente do que tem lá fora. Independentemente da temperatura que está lá fora. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A música, ela tem o poder de criar ambiente, de transformar um ambiente na qual ela é proposta. Então, hoje a gente está aqui com 22 graus aqui dentro. A mão está até gelada. Não sei se é por conta do frio ou se é por conta do nervoso. Mas criou-se um ambiente que está sendo estabelecido por isso. Então, eu faço esse paralelo da questão da música. A música hoje ela tem o poder de criar um ambiente, de trazer um ambiente, né? Quando se fala de igreja, de adoração, a gente tem a música como essa arma, né? Até se você for olhar na Bíblia mesmo, né? Quantas vezes o louvor influenciou, o louvor ele agiu de uma forma tão poderosa. Louvor e música é a mesma coisa? Eu vejo que não. Eu não então, entendo. Que tem o poder de transformar o ambiente? É a música ou o louvor / adoração? A musicalidade em si, ela traz consigo essas vantagens. O louvor e a adoração, a gente se refere para quem tem sido. Porque hoje tem muita gente que canta música para pessoas. Se você vê no mundo secular hoje, tem gente que faz música para pessoas. Você é contra ou a favor? Em que sentido que o senhor pergunta? Porque a gente, quando separa, né, louvor e adoração e música secular. Sim. Não tem um meio termo? O que o senhor enxerga? Aí eu vou te devolver essa pergunta para a gente poder entender esse contexto, entendeu? Por exemplo, você como músico, você faz uma música para sua esposa. Sim. É gospel ou é secular? Não, aí é totalmente diferente, né? A questão de eu fazer uma música para minha esposa. Né? O que eu estou querendo dizer, a questão da música e louvor e esse ambiente que traz
pessoas que têm esse costume, né, e esse hábito de estar no mundo gospel, do mundo secular, que a gente precisa fazer essa separação, sabe? Eu não sei se eu estou indo muito além ou se é isso mesmo que a gente está discutindo. Tá bom, porque o que acontece? Eu trago muito a questão dessa postura e do entendimento para o altar. Né? Hoje existem muitas pessoas que estão no altar enquanto músicos, mas que não são adoradores. Tem muita gente que não tem a postura de adorador. Então, eu já recebi algumas pessoas que vieram do mundo secular, e não querem de fato nenhum se misturar ou fazer se misturar a questão do secular com a adoração. Porque sabem, aí eu falo até pelo ambiente, né? O ambiente secular com o ambiente... Como é que a gente consegue misturar ou talvez conciliar um ambiente de música secular com um ambiente de adoração dentro da igreja? Você nasceu no berço cristão? Eu nasci no berço cristão. Tá. Você já tocou na noite? Não, nunca. Nunca tocou na noite? Nunca, mas já recebi propostas. Tá. Por que o senhor não foi? Por entender o chamado de Deus para a minha vida e a minha vocação. Entender que aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi de Deus, eu não devo, eu preciso devolver para Ele. Olha só, então o senhor... Eu estou preocupado. Porque eu vou ficar parecendo menos crente que ele. Pelo amor de Deus. Mas olha o que ele diz. Eu não quero parecer menos crente que ele. Eu entendo o lado dele, sou plenamente a favor do que ele acabou de dizer. Mas eu reconheço que a maneira como ele foi chamado não é todo mundo que foi chamado. Eu preciso entender isso. Né? O jeito que Deus me chamou para o ministério pode não ser o jeito que Deus chamou o restante. Tá, vou tentar dar um exemplo fora da música, tá? A gente é considerado ministros da palavra, e então temos o dom da palavra e tal. E aí você só prega a Bíblia e o Evangelho. Se te chamar para uma palestra de prevenção de drogas, você não vai, é secular. Se te chamar para uma palestra que não tenha cunho religioso, ou nós vamos para tentar, de alguma maneira, ser luz do mundo, sal da terra, aquela coisa toda. Porque senão cerca demais, né? Restringe demais a nossa ação. Temos um chamado, temos um dom dado por Deus, vamos devolver para Deus, mas nós precisamos, como eu disse no início, acho que cada um precisa encontrar os limites para si próprio. Aí ele encontrou os limites dele, e aí eu questionei ele como é que ele lida com isso na igreja, porque eu tenho dificuldade de impor os limites que a mim foram concedidos sobre os outros. Porque eu já fui da linha de ser totalmente contra. Eu já fui da linha de me chamarem para palestra, pago, e eu falei, não, meu dom é para Deus e tal. Depois o próprio Senhor me conduziu num caminho de uma abertura maior, né? De liberdade para usar os dons e talentos fora desse ambiente religioso. Até a questão, Beto, que a gente trabalha, eu tenho um cuidado muito grande em trabalhar com essa linha de proibições. Que você pode, que você não pode. A gente trabalha com a questão do entendimento. Mas espera aí. Essa linha é muito perigosa. Demais. Essa questão do entendimento. Exemplo, então, se alguém entender que algo que a Bíblia diz ser pecado, não estou dizendo que é a questão da música, sim. Se eu for na linha do entendimento, eu entendi que não é. Como é que eu fico nessa? O ponto que eu estou querendo instigar, estimular as pessoas que estão nos assistindo a ver e entender a visão de vocês também a Bíblia proíbe isso ou não? Deus se agradaria disso ou não? A sua ferramenta, você disse que é algo que Deus te entregou e você tem que devolver para Ele. Sim, sensacional. Os demais músicos, foi Deus que entregou para eles ou não? Sabe o que eu penso, pastor Lucas? É a seguinte linha de pensamentos, de entendimentos que eu tenho, né? E a gente procura buscar de Deus sabedoria para a gente poder repassar isso. Né? Não de uma forma positiva, né? Eu penso que existem ambientes que não precisam nem ser frequentados por nós. Existem ambientes que não precisam, existem mesas que não nos cabem. Quando a gente fala de música secular, o que me vem à memória um barzinho à noite. Um exemplo, uma casa de show. Tá, mas a gente vai pelo dinheiro, a gente vai porque isso é profissional. Ok, mas você tem um chamado, você tem uma consciência do poder da música, do poder da influência da música, da adoração sobre pessoas. São ambientes que eu deveria frequentar? São ambientes que eu deveria estar?
Esse é o meu ponto de referência para pensar se eu devo ou não estar, se eu devo ou não fazer. Quando eu pego na Bíblia algumas situações onde a adoração, onde a música, ela foi utilizada e ela foi um instrumento para promover, para trazer algo do céu, uma intervenção divina para a terra, eu entendo que, enquanto chamado, vocacionado por Deus, para exercer o ministério da música, da adoração, eu tenho que me conter sobre alguns lugares, sobre alguns ambientes. Então eu entendo da seguinte forma: existem ambientes que não me cabem. Existem ambientes que eu, como um adorador, eu, como um levita, eu, como um ministro da casa do Senhor, não me cabe. Humberto, ele citou bem, então eu vou fazer uma apresentação, que você chegou a falar, né, sobre drogas. É um tema relevante hoje na sociedade. Até porque a igreja ela trabalha em paralelo a isso. Né? Quantas pessoas que chegam presas no vício, e isso é de suma importância. Agora, a minha visão da música secular é essa. Qual o ambiente que nós estamos? O que a gente está proporcionando? O que a gente está fazendo de base para que outras pessoas elas vão se satisfazer à base de quê? À base de uma boa música? O que essa letra dessa música está induzindo as pessoas a fazer? Se a gente pegar hoje a nossa realidade de música, infelizmente, com perdão da palavra, hoje a gente está pobríssimos de conteúdo musical. Né? Gospel, né? Hoje, não, a gente está falando de música secular. Tá, hoje, de música secular. Perdão. Assim, hoje porque eu noto esse mesmo declínio dentro da igreja, né? Sim. Quando a gente... Músicas não cristocêntricas, convertia né? 20 anos atrás. Meu Deus do céu, gente, você tinha música, você tinha louvor, você tinha letra, né? Comparado com o que nós temos hoje, é um absurdo, né? Porque hoje as pessoas elas estão deixando, né, de fazer com que Jesus seja o centro. Né? E hoje as canções, as músicas ditas adorações, elas estão voltadas mais para a gente do que para Deus. Então você vai, né? Hoje a gente tenta instruir bem, né, os nossos ministros da nossa igreja sobre a questão das canções. Né? Tá muito voltado para si, né? Eu quero, me dá, faz, eu quero. Não, a gente precisa elevar a adoração a Deus, a gente precisa transferir, a gente precisa ter uma inversão de papéis aí. Quem merece, quem precisa ser adorado é o Senhor, quem espera a nossa adoração é o Senhor, não nós. Nós somos adoradores. Eu falo muito para minha turma lá, nós somos meros condutores da arca, é a gente que leva a presença, é a gente que adora a presença, a gente tem que levar ao povo a adorar o Senhor. Então ele é o centro, ele sempre foi, sempre será. E aí, pastor Humberto, olha a frase emblemática que o pastor Pablo falou. Tem lugares que não me cabe como ministro de louvor. Eu concordo. E esses lugares incluem ambientes evangélicos. Meu problema é só se a gente ficar só se fechando num gueto evangélico, se isolando do resto do mundo. E todo esse entendimento dele se aplica ao movimento evangélico mesmo. É difícil, né? Que eu achava que o sal era para ser fora do saleiro. Eu compreendo, tem alguns ambientes que realmente eles são complicados. Mas depois que a gente passe por lá, que a gente deixe uma marca positiva, a gente leve luz, a gente talvez também a gente romantize muito, achando que todo lugar que você vai pregar, você vai ser luz e vai ser transformado e vai deixar de ser trevas e as pessoas vão se converter. Não é todo mundo que vai ouvir e que vai se converter, não, infelizmente. Mas deixar de ir e falar, não podemos pisar, não me cabe, mas eu estive lá. Eu estive lá, não fui contaminado, deixei uma marca positiva, confrontei, e eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho dificuldade de falar, não te cabe nesse ambiente, você não pode ir, não te cabe permanecer. Mas ir lá, tentar ser luz, tentar levar o evangelho, eu acho que cabe à igreja de Jesus ainda assim, na terra. Tá. Mas vamos cá, o músico, vamos pensar no músico de igreja. Eu também sou da área da música. Como é que fica a questão do testemunho? Eu digo isso porque imagine, mentalize essa cena. Tá tendo um pagode aqui na cidade, metade da cidade está nesse pagode, no sábado à noite. Eu tô lá tocando nesse pagode. No domingo de manhã eu tô na Santa Ceia na igreja. Como é que fica essa questão?
Tocando profissionalmente. Que seja. Tirando o seu ganha-pão, levando seja. sustento para sua família. Que seja. Para mim é uma profissão como qualquer outra. Eu acho interessante isso, porque a gente não cobra dos advogados advogarem só para os evangélicos, defenderem a causa só de quem é justo, justificado pela fé, como queiram colocar. A gente não cobra do Uber carregar só gente que seja crente, que esteja indo para o culto. A gente não cobra do comerciante vender só roupa decente e não sei o quê. Não sei o quê. A gente não... Parece que só com a música que a gente faz essa distinção. Então, se for profissionalmente, está valendo. Eu acredito que sim. E assim, profissionalmente mesmo. Eu já tive músico na igreja que falou, não, eu sou músico profissional, toco na noite. Cara, tranquilo, esse é seu lugar. Aquilo que tiver que ser mudado na sua vida, quem vai mudar é o próprio Senhor. E aí eu fui lá. Fui lá ver o irmão trabalhar. Eu não vou na loja do comerciante, eu não vou na costureira que é lá da igreja, eu vou, visito os membros todos, tanto em casa quanto no seu trabalho. Fui lá ver o irmão trabalhar. Cheguei lá, o irmão estava trabalhando muito à vontade, diga-se de passagem. Sabe? E aí eu cobrei dele uma postura. Falei, irmão, a sua postura não está profissional, não. Uai, pastor, não. Você falou comigo que você é músico profissional. E deixa eu te falar, com a postura que eu te vi, se qualquer irmã da igreja que é costureira, que é cozinheira, que eu tivesse visto ela, eu tinha chamado a atenção e falado, ó, não é assim não. Você vai perder o emprego. Seu testemunho não tá bom, não. Você alinha seu testemunho aí, por favor. E acho que resolveu, deu fruto. Foi bom, foi válido. E aí, pastor Pablo, se for profissionalmente, eu acho muito arriscado. Meu entendimento, eu acho muito arriscado. Justamente por conta do ambiente. O pastor Humberto falou muito bem, né? Sobre várias outras funções que um cristão exerce, que se a gente começar a colocar pontos prós e pontos contras, vai chegar uma hora que a gente vai ter que trabalhar só dentro da igreja, né? Ou só para crente. E, na verdade, a gente precisa ser sal, a gente precisa ser luz. Mas existem... vou voltar de novo na questão desse ambiente. É um ambiente que ele pode ser evitado. É profissionalmente. Eu vejo que se a gente não entender que o Senhor ele é o nosso provedor, se o Senhor ele não tem condição de nos manter, de nos sustentar, de nos fazer viver sem nos contaminar, eu acredito que a gente se liga muito na questão da conveniência, entendeu? Não, é profissionalmente. Tá, mas o que é que rola nesse profissionalmente? Será que você só vai, toca, vai embora? Esse ambiente não te influencia em nada? Esse ambiente não te afeta em nada? Eu digo porque eu já aconselhei pessoas que já vieram, que estavam no meio cristão, e até por uma questão financeira. Recebi uma proposta por tocar tão bem, por exercer tão bem, né, a sua função, né, a instrumentalidade, foi chamado para tocar fora. E aí bateu a situação, né, juntou o útil ao agradável. Não, lá vai rolar um dinheiro, vai rolar um cachê. E se perdeu. Graças a Deus que voltou. Mas estava quase perdendo família, quase perdendo casamento, justamente por conta... Esse é um ponto bom. É um ponto bom. Justamente por conta do quê? Do profissionalismo. Sabe, Lucas e Humberto, eu tenho falado muito sobre, né, nesses últimos dias, nas nossas ministrações, e tenho aprendido muito com isso, que o que vai chamar a atenção do céu para nós não são as nossas conquistas, mas são as nossas renúncias. A gente pega, né, não está voltado à música, mas vai voltar, mas a gente vai falar sobre questão de escolha, porque é uma questão de escolha. Sim. Eu vou tocar na música, eu canto, eu já recebi, você canta bem. Irmão, deixa eu pegar um gancho aqui. Não é uma renúncia que você faz em nome do evangelho? Evangelho não é renúncia? Renunciar. Você não deveria, como músico, renunciar a isso? E para o senhor destrinchar para a gente, pastor Humberto, daqui a pouco o senhor continua, eu ouvi um argumento sobre isso, eu achei ele um tanto quanto radical, mas na minha cabeça ele fez sentido. Profissionalmente pode. Como o senhor falou, o advogado, a gente não cobra essa postura do advogado. Mas não é cristão um advogado fazer algo imoral dentro da profissão dele. A Bíblia condena ele, correto? Então, assim, a Bíblia impõe limites pro advogado. Sim. Tem certos lugares que ele não deve ir, ele não deve entrar. Mas aqui, o argumento que eu ouvi de dois pastores conversando,
E aí estava discutindo exatamente sobre essa temática. Um foi radical e usou a seguinte argumentação. Para que foi que Deus deu esse talento, essa ferramenta para o músico? E aí o outro respondeu que foi a mesma resposta que o pastor Pablo deu. Não, ele me deu, eu vou devolver a ele. Sensacional. E ele batendo firme na tecla de ser contrário de um músico tocar na noite. E ele perguntou a seguinte pergunta que eu quero que o senhor me ajude também. Ele falou para o pastor, o senhor é casado? A noiva de Cristo está ali. Você empresta a sua esposa para passar um final de semana aqui com outro camarada e na segunda-feira te devolve ela? Não seria exatamente isso que está acontecendo quando o músico vai tocar na noite? Porque ele está ali para servir a noiva de Cristo. Os nossos dons e talentos é para tal, certo? Se é para isso, como que fica essa questão? Já pode falar? Claro. Cara, aí é um pouco mais abrangente, que a hora que ele falou, eu falei, esse ponto é bom demais, porque você toca na questão da corrupção do gênero humano, que não tem a ver com a música. Nós estamos pegando no pé da música e do músico. Mas esse limite, ele existe para todas as profissões, para todas as pessoas. Por isso que eu falei, cada um precisa discernir para si os seus próprios limites. Não só profissões, mas como posições. Existem pessoas que não profissionalmente, mas existem posições que se corrompem. Que Exatamente. Eu tenho um empreiteiro lá na igreja que ninguém vai falar, pô, o cara é empreiteiro. Empreiteiro. E aí foi contratado para fazer uma obra para gente do reino que cobrou uma propina. E aí ele falou, pô, não dá para mim. Não dá para mim. Entende? Então, assim, essa questão da corrupção do gênero humano, não estou falando da corrupção política, não. Tem que ficar frisando isso o tempo todo, que senão, né, o pessoal fala, corrupção, cara, já vota política. Não tem nada a ver com política. A corrupção do gênero humano, ela está presente em todas os segmentos da sociedade. Todo mundo precisa achar esse limite. Afinal de contas, você está aqui para ser luz do mundo, sal da terra, ou não está? Porque quando você compreende isso, aí a coisa realmente, a gente sobe completamente o nível da discussão. A gente sobe completamente o nível da discussão. O sucesso e a prosperidade têm derrubado mais gente do que a música secular. Se você pegar aí, proporcionalmente, quantas pessoas nós recebemos na igreja e que chegou daquele jeito, né? Veio para Jesus porque estava quebrado, estava no fundo do poço do outro poço. E o cara, Deus restaurou, Deus abençoou, Deus pôs a mão. E o cara simplesmente, porque prosperou, se perdeu o coração. E o músicozinho, cara, porque eu vou falar com você, músico, é minha visão aqui de fora, tá? Vocês são músicos e eu não, mas músico nenhum que aprendeu a tocar, entendeu que tinha um talento, se dedicou, né, tecnicamente. O sonho do cara nunca foi pra barzinho tocar, não. Ele vai porque precisa. Então, nesse aspecto, eu penso que o sucesso e a prosperidade têm derrubado muito mais gente do que a música secular. Na verdade, o sucesso é um perigo. Né? O sucesso é um perigo. No começo da minha participação, eu disse sobre a questão da vaidade. Né? Hoje a vaidade ela impera dentro das igrejas. Uhum. Né? A gente recebe pessoas, eu quero participar, tá? Mas qual que é a sua intenção em participar? Qual que é a sua visão em participar do altar, da música, né? do ministério de louvor da igreja? Qual que é a sua intenção? E às vezes, com uma simples pergunta, a gente... Não que a gente queira derrubar, mas com a simples pergunta a pessoa se revela. Por quê? Não tem... Qual que é o fundamento? Qual que é o entendimento que você tem de estar aqui em cima? Né? Existem pessoas que vêm de fora do mundo secular e vêm arrebentado, como o pastor Humberto bem disse, vêm arrebentado. Então, assim, existem pessoas que precisam orar e precisam vigiar para não voltar de onde Deus tirou eles. Aqui chega um ponto interessantíssimo, Pablo. Um ponto maravilhoso para a gente. E para a gente colocar para os músicos que estiverem nos assistindo, né? Porque no final das contas, e quando a gente cai lá nas proibições, eu como pastor compreendo, porque é muito mais barato proibir do que discipular o cara e acompanhar o cara até o cara chegar lá. Porque nós não estamos tratando se a música em si
é sacra, né, sagrada, ou se ela é demoníaca. Nós não estamos tratando disso, não. Nós estamos tratando, no final das contas, vocês vão observar, do nível de conversão de quem nós estamos falando. Porque tem caras que simplesmente... Por que não, você não pode, não? Como o Papo falou, esse ambiente não te cabe. Por que não te cabe nesse ambiente? Por quê? Porque você não converteu, cara. Se você for lá, você vai ficar. Você não volta, não. O problema do pagodeiro do sábado à noite é que ele não converteu. Que se ele converteu, ele sabe lá prestar o serviço dele, o trabalho dele, honrar a família dele, o Deus dele, e voltar e ter o compromisso dele com Deus e sair anormalmente. E aí pastor Humberto, defendendo, né, a minha ideia, né, de não ser favorável, de ser contra isso, eu entendo que a pessoa que ela é verdadeiramente convertida, ela tem a postura e ela tem a convicção de escolher não ir. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não se curvar. Daniel decidiu a não participar do manjar. É uma decisão. Ah, mas a gente precisa estar lá para acessar. Não, às vezes a nossa postura de não ir já vai chamar a atenção de quem esperasse que a gente estivesse lá. Eu ouvi essa semana uma mensagem, um Reels, e o pastor dizia: como é que as pessoas viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a Deus se estava todo mundo adorando? Como é que eles viram? Porque a nossa postura vai chamar a atenção de muita gente. O nosso não para a sociedade vai chamar a atenção de muita gente. Então é uma questão de decisão. Ah, não, a pessoa... Concordo. A pessoa que ela não é convertida, ela vai, né, ela vai estar sempre propensa a cair ou a deslizar, mas a pessoa que ela tem a convicção daquilo que ela recebeu de Deus, e ela tem a convicção do poder que ela tem dentro dela, que eu digo, a música, a musicalidade, a adoração, ela não vai dar aquilo que ela tem, ela não vai dar o poder da arma que ela tem dentro dela para uma noite. E você mencionou muito bem essa questão de emprestar a noiva. Não vai fazer isso, porque tem esse entendimento. Então, a linha do entendimento ela é uma linha muito, muito, muito fina, justamente por conta disso, entendeu? Porque é a questão do entendimento. Lucas, quando eu pego a Bíblia, a gente pega as Escrituras, a gente vai ver aonde a música ela é envolvida, aonde a música ela é inserida, e o resultado que a música traz, que a adoração traz, porque eu, no contexto que eu estou falando, eu não consigo separar a música da adoração, elas andam junto. Elas caminham juntas, não tem como andar diferentemente. Embora nem toda música gospel, nem toda música evangélica adora a Deus. Sim, a gente já chegou a falar sobre isso, e hoje essa leva, né, existe uma leva do gospel aí que tem não trazido o espiritual, né, mas sim são muito mais letras comerciais do que espirituais. Né? Isso aí a gente entende, e eu tenho tido um cuidado muito grande com isso, para analisar. Você sabe o que você está cantando? Você sabe o que você está declarando? Você sabe o que você está ministrando? Você está entendendo o que você está ministrando para a igreja? Procurar, com entendimento, é um culto racional que você presta. Então você tem que ter a razão, o raciocínio daquilo que você está fazendo. Então quando você pega a música, Lucas, e entende o poder que ela tem, a força que ela tem, eu acredito que quem de fato é convertido genuinamente, verdadeiramente, ela vai ter assim, meu ver, tá? Ela vai ter assim a postura de falar: não, eu não vou, esse ambiente eu não vou, esse ambiente eu não entro, esse ambiente não me cabe. E eu vejo que isso também, o não e o nosso posicionamento também é uma maneira de você se revelar como sal e luz do mundo. O papo tá bom. Se você tá gostando, deixa aqui nos comentários suas impressões. E aí, você é a favor ou contra? O músico cristão, ele pode tocar no meio secular ou pode tocar na noite, como queira? Converse com a gente aqui nos comentários. Eu queria perguntar para vocês uma coisa muito interessante. Eu tô ouvindo vocês dois falarem. Qual que é a função do ministro na igreja, o que atua com música? Qual que é a função dele? Eu entendo que a função do ministro hoje é conduzir a igreja à adoração, conduzir a igreja a exaltar o nome do Senhor, a glorificar, a entronizar o nome do Senhor. Como consequência disso, o que acontece? A manifestação do céu sobre nós. A gente precisa entender, receber para poder dar.
A gente só pode dar daquilo que a gente tem. Então, hoje, a função do louvor, a função da adoração na igreja, simplesmente é isso, é trazer a presença de Deus. É atrair a presença de Deus para um ambiente onde vai certamente haver cura, haver libertação. Deus se move no meio do louvor. Deus, ele age no meio dos louvores. Os louvores movimentam o céu, a mão de Deus para nós, em nós e através de nós. Então eu vejo a importância hoje do ministro de louvor, o ministro de música na igreja, fazendo exatamente essa função. Conduzir a igreja à adoração. Concorda, pastor? Concordo com ressalva. Porque a maior parte das pessoas, a maior parte dos crentes, das igrejas, entendem que isso é automático. Pelo simples fato dele ser evangélico, dele não tocar secular, a hora que ele começa a fazer isso lá na igreja dele, tudo isso que o Pablo falou acontece. E aí eu tenho medo de nós estarmos imputando um caráter místico na música. Tudo isso pode acontecer, tudo isso deveria acontecer, mas não é automático, não é assim. Precisa de um grau a mais aí de compreensão, de entendimento, de consagração mesmo, de levar a coisa a sério para chegar nesse ponto. E eu não acho, eu estou falando com verdade no meu coração, de medo de ficar parecendo menos crente do que os irmãos, mas eu não acho que o fato de o cara abrir mão, ser obrigado a abrir mão disso vai causar tudo isso aí imediatamente. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho medo desse caráter místico. Eu olho para a história da igreja, em 2000 anos de igreja, e eu não enxergo esse posicionamento radical, essa separação de secular e sagrado em 2000 anos de igreja. Você consegue ver Davi tocando um sertanejo? Não, porque era cultural, né? Mas se tivesse aqui hoje, você consegue ver Asaf tocando num barzinho? Absolutamente. Absolutamente. Mas como eu disse, tem que haver um meio termo. Não pode ser só esses dois lados. Tá, mas assim, da onde é que... com base em que tem que haver um meio termo? É porque eu fui criado, e até é bom pra gente conversar, preto no branco. Sim, sim, não, não. Só tem dois lados. Não tem mais outro lado. Uhum. Como é que a gente consegue definir isso? Eu não sei como que o pessoal está acompanhando, porque, como que eles veem isso, porque para mim, e aí eu talvez seja até um pouco... eu não tenho a mente tão aberta assim. Radical. Aí tá vendo? Os caras armaram a casinha pra mim. Eu não tenho os dois contra aberta. E me coloca aqui. Não, que coisa não, de maneira nenhuma. Eu tô querendo entender mesmo. Pastor, a minha questão aqui é que eu não discordo do Pablo. Nossa vida precisa ser para o Senhor. Mas, cara, enquanto ele nos deixou na terra, a gente vive em sociedade. Sim. A minha questão é só essa. Então, ele só pode cantar exclusivamente para Deus. Ele não pode fazer uma música para a mulher dele. Porque você fala, você não via de Davi no Brasil, eu concordo, cultural. Mas a música para a mulher dele glorifica a Deus, ou não? Aí é que tá. Quando eu falei, você vai fazer uma música para sua esposa, e ela é gospel secular, porque veio de você, inspirado por Deus. Você falando aí, né, de Davi, de Asaf, e eu fico pensando, quantos outros livros não foram escritos e que não entraram no cânon das Escrituras? Mas tem serventia. Não foram considerados diabólicos. Sim. Então, eu coloco essa coisa, não. É como se a gente estivesse colocando, a música ou é de Deus ou é do diabo, ou é para Deus ou é para o diabo. Não, tem pra gente também, gente. Tem pra gente também. Tem muitas outras cartas que foram escritas que não entraram no cânon bíblico. Mas dentro do âmbito espiritual, na igreja, olhando, ou é para Deus, a intenção manda muito, ou não? Você está fazendo por quê? É o que o pastor Pablo falou. Por quê e para quê? Como é que essa questão fica? O livro de Tiago vai dizer, não se pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga.
Eu não me vejo, de fato, eu não me vejo jorrando 2 tipos de água. Não tem como. Então, na sua avaliação, o músico que toca na noite está jorrando 2 fontes, 2 águas. Sim, sim. Não tem como jorrar 2. Não tem como jorrar 2. Ou ele vai jorrar uma. Não. Pegadinha, né? Mas tá escrito, não pode jorrar 2. Se ele tá lá fora, então tá jorrando coisa ruim dele. Não pode. O que acontece? Ele vai estar jorrando uma ou outra. Ele vai estar jorrando uma ou outra, Tá. entendeu? Na verdade, ele vai estar... na verdade, ele vai estar refletindo aquilo que predomina o coração dele. Então, sim, eu vejo impossível você estar num ambiente cristão, num ambiente de adoração e também num ambiente de música secular. Eu não acho que é impossível, eu só acho que sai mais barato. Não sai mais barato, dá muito menos problema pro pastor. Não, aqui é assim, nós resolvemos assim, o entendimento é esse e acabou. Eu tô com medo disso, porque nós, cara, como eu falei antes, no lastro histórico da igreja, nós somos um ponto. Sim. Em 2000 anos de igreja. Sim. E eu creio na iminente volta de Cristo, anseio por isso. Amém. Mas vai que não volta agora na minha geração, o que é que nós estamos deixando? E aí eu fico preocupado se com esse posicionamento nosso, nós vamos encerrar a história da música erudita. A Igreja Evangélica Brasileira encerrou a história da música erudita. Não existe mais música clássica, não existe mais nada. E eu tenho medo disso, a longo prazo, no contexto histórico. Eu tenho outro pensamento também que me preocupa, que é o medo de fazer acepção de pessoas. O medo de fazer acepção de pessoas. Grandes nomes da música secular têm se convertido por aí e a gente não vê a igreja se posicionar cobrando essa renúncia imediata, não. Esses dias para trás eu vi alguma coisa, não sei se foi o César Menotti e o Fabiano, um deles aí que batizou, acho que na Lagoinha aqui em BH, sim, uma coisa dessa assim, e imediatamente ele é obrigado a largar a carreira então. É uma empresa, tem funcionários, tem contratos por trás. Tem um monte de coisa, né? E eu acho que dá para levar profissionalmente, sim. Deixa eu pegar um gancho. A linha é fina, fala, mas pastor, eu acho que dá para levar profissionalmente, sim. Deixa eu pegar um gancho na sua fala. Pastor Pablo, não se pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de água. Sim. O músico, se ele estiver na noite, o que vai ser exalado nele é aquilo que está mais latente no coração dele. Mas deixa eu te dar uma situação hipotética. Suponhamos que chegou lá na sua igreja um construtor e ele falou assim: vou construir um prostíbulo. Já existe um prostíbulo funcionando aqui, eu estou fazendo uma ampliação do lado. Ele deve ir lá ou não? Poxa. Ele é construtor. Ele é profissional. Ele vai construir um ambiente onde quem vai gerenciar não é ele. Não, só vai construir. É o trabalho dele. Eu vejo totalmente diferente. É um prostíbulo que eu estou construindo. Quem que vai gerenciar isso? Quem que vai patrocinar isso? Quem que vai manter isso? Se a gente começar a pegar dessa linha, né, saindo da referência da música, eu vou construir um prostíbulo. Quem que vai direcionar? Qual que é a ligação que ele tem depois disso? Ali ele está sendo estritamente profissional. O que as pessoas vão fazer com aquilo que ele construiu é problema de quem o contratou. Agora, a questão da música, a gente não tem como separar isso, porque é muito visível, entendeu? Imagina se você me vê, se você sai daqui desse podcast hoje me vê num barzinho tocando uma música, e você mesmo citou esse exemplo, e amanhã eu estou lá na igreja pregando. Qual que é o seu pensamento a respeito disso? Então, assim, são comparações muito relativas, entendeu? E eu não quero relativizar as coisas. O cara está construindo um prostíbulo. Gente, aquilo ali é o trabalho dele. Amanhã ele pode construir esse prostíbulo, amanhã ele começa a construir um hospital. Mas o músico lá da igreja do Humberto é o trabalho dele também. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso.
ele é profissional, ele converteu. Vamos voltar lá na questão da renúncia. Qual o entendimento que você tem? Isso é muito pessoal. E esse podcast está sendo de suma importância, porque essa dúvida norteia a cabeça de muita gente. Tem muita gente que pensa que pode, sabe que não pode. Eu entendo, pastor Lucas, que a questão do defender, mas é mais fácil. Hoje a gente vive numa geração hoje que as pessoas não querem um confronto. Elas querem um conforto. Elas querem a zona de conforto. Enquanto você, talvez, chega e apresenta uma posição naquilo que você crê e você coloca os limites, não é questão de proibição, é você colocar esses limites e apresentar os limites. Hoje as pessoas elas não estão dispostas a isso. Elas não querem o confronto. Então é mais conveniente eu estar na igreja. É mais conveniente eu achar que eu vou ser... Né? Não estou falando diretamente para você, viu, Humberto? Mas é o que a gente escuta de várias pessoas. Vamos frisar isso aqui. Nada aqui é pessoal. Não, nada, exatamente nada. Continue, meu amigo. Nada. Absolutamente. Acha que eu sou crente? Absolutamente. Eu vou pregar lá na sua igreja? Ô, meu irmão, com certeza. Você deixa? É porque é muito conveniente, sabe? A gente cai no campo da conveniência. Não, eu tô aqui, mas eu faço. Aonde é que está a renúncia? Aonde é que está o seu posicionamento diante de Deus? Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor. Hoje eu quero dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sei e tudo que eu sou para o Senhor. A partir de hoje é uma decisão minha. Um jovem chegou para Jesus e falou: o que eu preciso fazer para poder entrar no reino do céu? Só falta uma coisa. Vende o que você tem, dá para os pobres e me siga. Até hoje o rapaz não voltou. Por quê? Gerou confronto. Então eu vejo que é muito conveniente. Não, eu toco, mas eu também toco no secular. Gente, ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. Você tropeça em pedrinhas pequenas. E é nisso aí que a gente vai minar a nossa fé e a gente vai colocar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus em risco. Eu falo muito sobre isso. Um dia um amigo do serviço me perguntou: e aí, pastorzão, é pecado beber? É pecado o pastor beber uma cervejinha? E aí eu fiquei quieto. Não respondi da forma que ele esperava. Eu devolvi a resposta com uma pergunta. Se você me vê num bar bebendo, qual que vai ser a sua concepção? Pastor safado. Usou esse termo. Tá vendo? Você já respondeu. O que eu zelo é pelo meu relacionamento com Deus. Eu sou casado há 20 anos. Eu não vou fazer nada que eu sei que vai desagradar a minha esposa. É uma questão de relacionamento, não é uma questão de regra. É uma questão de consciência. Então eu tenho hoje essa consciência. Eu tenho embasamento bíblico para isso. Eu tenho uma base cristã para isso. Né? Eu nunca fui da noite, eu nunca fui do mundo. Eu estou falando de coisa que eu não sei, porque eu nunca vivi. Não que eu não saiba o que eu estou falando, mas eu nunca vivi, eu nunca tive essa oportunidade de colocar um maço de cigarro na boca, embora já tenha recebido propostas. Mas o meu entendimento, a minha consciência, o meu relacionamento com Deus, me faz entender que Jesus ele é suficiente, ao ponto de eu negar. Diz, não, eu não quero. Eu não quero, eu não posso, não me convém. Então, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei fazer, eu vou dedicar para Ele. Deixa eu. A gente fala demais, né, Humbertinho? Meu Deus do céu. Escuta, que o final da história é esse aqui, o papo está colocando. E o meu posicionamento não se dá em função de ser liberal. É apenas uma questão de coerência. Eu estou tentando ser, não é liberal, estou tentando ser coerente. Uhum. Quando eu falo que nós não cobramos isso de outras profissões, porque nós vamos exigir isso só para o músico. Nós precisamos tentar caminhar no mínimo de coerência. E aí, Pablo, é interessante porque a minha preocupação, quando eu me posiciono a favor, é apenas não fechar as portas para quem não entendeu ainda. Uhum. Meu posicionamento é esse. É como eu falei, que eu já falei com o músico que chegou lá para mim. Cara, nós te aceitamos. O que precisar mudar na sua vida, quem vai mudar é o Senhor Jesus. Nós vamos te levar nessa consciência, nós vamos te levar nesse relacionamento, nós vamos te discipular para atingir essa maturidade da renúncia. Porque concordo, é isso aí. Não existe evangelho sem renúncia. Eu só não quero fechar a porta para o cara chegar lá e falar, não, eu não só aceito, eu não posso. Não, você pode, mas você vai ter que me provar que você converteu.
E nesse caminho, o que precisar cair da sua vida, vai cair porque você está andando com Deus de verdade. Compreende? Então, assim, nós caminhamos com músicos lá que falaram isso. Ah, não, porque para mim é muito complicado, é muito difícil, porque a igreja não aceita. Eu aceito, claro que aceito, aqui aceitamos. Vai ser bem-vindo, pronto. Não, mas não pode, ó, aqui tá de boa. E o cara simplesmente não ficou. Não ficou. Quando eu falei com vocês, eu tinha um bom número de músicos seculares lá com a gente. Fazia reunião de discipulado com eles. Exclusivamente com eles. Não, esse aqui é só para os músicos que tocam na noite. O resto do pessoal do louvor falou, não, mas como assim? Não, esse aqui é só para os que tocam na noite. Porque nós vamos apresentar o evangelho todo. Para todos os homens. Nós não vamos separar. Aqui você não pode, aqui não. Deixa o cara vir. Depois nós vamos ver o que Deus vai fazer. E aí foi muito interessante isso. Foi muito interessante. Porque quando alguns deles não ficaram, eu falei carinhosamente, eu pude botar a mão no ombro e falar carinhosamente, nós só estamos aqui como igreja para te mostrar que você é indesculpável diante de Deus. Eu vou pagar um preço caro por parecer liberal junto aos meus outros irmãos, mas eu estou aqui para te tornar indesculpável diante de Deus. Você foi aceito, você foi apoiado, você foi amado, você foi cuidado, discipulado, e você escolheu não caminhar na fé. Ah, mas é porque ele estava naquele ambiente. Cara, quantos outros empresários também não ficam? E assim sucessivamente. A minha questão é só essa. E é interessante assim o podcast com visões antagônicas, porque hoje as pessoas falam assim, mas tem igreja de todo jeito, tem igreja de todo período. Exatamente. Apenas, única e exclusivamente porque Deus resolveu fazer-se indesculpável para todo ser humano. O cara fala assim, eu não fui para a igreja porque vocês deram barulhento demais. Tem igreja que faz barulho nenhum. Proibido bater palma lá. O cara falou, não, porque eu fui porque não podia. Não, nessa outra aqui podia. Tem para todo jeito e para todo gosto. O homem se tornou indesculpável diante de Deus. Eu acho que o negócio aqui não é provar quem está certo. Sim. É simplesmente falar, você tem opções. Legal, não seja, deixa eu... Não seja, ou você é quente ou você é frio. Exato. A palavra ela é muito clara quanto a isso. Né? Eu falei isso também na ministração de Santa Ceia. A gente não está com tempo de perder tempo. Qualquer hora Jesus vai voltar. Num piscar de olhos, Jesus vai vir e vai buscar a igreja. E Jesus não vai buscar uma menina, Jesus vai buscar uma noiva. Jesus vai buscar, sabe, alguém que entendeu de fato o peso do evangelho e passou por cima de muita coisa por conta do evangelho. Abriu mão de muita coisa por conta do evangelho. Foi careta para muita gente por conta do evangelho. Foi quadrado por muita gente com muita gente por conta do evangelho. Então, essa visão, a igreja, pastor Humberto, é justamente isso, é para a gente poder dar esse direcionamento, esse entendimento. E hoje o que a gente percebe, pastor Humberto, que as igrejas, elas precisam se voltar muito para a questão do discipulado. Não sei se a gente está saindo, né, fora do contexto, acredito que não, mas o discipulado é isso mesmo. Porque talvez se não tivesse uma base tão sólida e tão gritante entre todas as igrejas, não teria essa dúvida. Hoje as pessoas não teriam essa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? O que as pessoas... Não, eu tenho a minha posição. Eu não vou. É uma escolha minha, eu não faço. Eu me mantenho aqui. A gente está chegando aos momentos finais, mas... já passou tão rápido. Rápido demais, mas muito rápido. Mas eu não poderia deixar... Deve ter um monte de músico assistindo a gente e deve estar pensando assim, a igreja fala que não pode, mas me pagar ninguém fala, né? Deveria pagar os músicos da igreja? Pastor, isso vai muito da condição da igreja. Existem igrejas que têm essa visão e têm essa condição. A gente vê igrejas, né, de maiores portes que contratam as pessoas para ficar como tempo integral na igreja. Eu acho isso, todo obreiro é digno do seu salário. Se a igreja ela tem essa visão e ela tem essa condição, por que não? Esse músico paga o pastor Humberto, ele pode sair para tocar na noite?
Porque ele está sendo pago. Se o problema é dinheiro, a igreja resolveu. Ele está recebendo. Aí vai do que o contrato que ele assinou vai reger, né? Nós saímos da esfera bíblica para a esfera de contratos naturais, né? Se o contrato dele exige exclusividade, ele deve dar exclusividade. O problema dele de profissionalismo foi resolvido. Mas com a igreja de Cristo, a desculpa que ele tinha é: não, eu tô lá porque eu preciso da grana. Uhum. A igreja resolveu. Uhum. Mas ele ainda quer ir. Ele tem um probleminha aí, né? Uma incoerênciazinha aí. Tem que orar mais por ele. Né? Esse ponto ele é bom, cara. Esse ponto Porque do ministério remunerado. isso é verdadeiro. Não, isso é demais, isso é demais. Porque os valores eles estão tão complicados, tão deturpados. Eu quis pagar esse ano, 2024. Nossa igreja, eu procurei algumas pessoas, alguns músicos da cidade, que eu queria pagar. Músicos cristãos, evangélicos exclusivos, que não tocam na noite. E aí eu ofereci: cara, fica com a gente, nós vamos te pagar. Você tá doido? Não sei o quê, tá amarrado. Eu falei: cara, meu Deus do céu, mas a compreensão sua é muito difícil, a coerência é muito difícil. O cara entendeu que ele adorar a Deus sendo pago, ele tava prostituindo. Não, faço por amor. Amor paga a prostituição. Eu falei: então ficou difícil demais. E... É uma questão que precisa ser quebrada também, né? Na mente de todos, né? Tanto de quem oferece, tanto de quem recebe. Né? A questão de oferta. Eu há um tempo eu fiquei bem ativo na questão da itinerância. Eu tinha uma resistência de receber, porque eu entendia assim: não, eu não cobro e tal. Até que um dia um pastor falou para mim: Pablo, isso é semente. Isso é uma semente, nós estamos plantando o seu ministério. Isso é uma semente. A gente entende que você teve gasto para vir, a gente entende que você deixou os seus afazeres para poder atender a gente, para ser um instrumento de Deus aqui para a gente. É uma semente que nós estamos querendo te dar. Sim. Não tem valor estipulado. E aí eu comecei a entender isso. Hoje eu não cobro absolutamente nada. Eu não vivo disso. Isso não é fonte de renda para mim. Mas existem pessoas que nos abençoam e a gente recebe, por entender que é uma semente. Sim. Isso é uma questão de liberalidade, uma questão de você ser liberal, né? De você abençoar outras pessoas. Claro. E eu não vejo problema nenhum nisso. A questão da pessoa aceitar ou não depende de como foi esse contexto, né? Como a pessoa, qual que é a necessidade de fato, né, dessa igreja de ter que contratar. Enfim, aí nós temos que marcar outro podcast. Papo muito bom, gratidão ter vocês aqui, que alegria, muito bom, muito bom. Você que está nos acompanhando, gratidão por sua companhia. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, nos siga também no Instagram. Pastor Humberto, quem quiser encontrar o senhor, congregar com o senhor, te achar nas redes sociais, como é que faz? Humberto Cota Júnior no Instagram, Vida em Cristo 7L, Igreja Vida em Cristo em Sete Lagoas. Vai nos encontrar também pelo Instagram e lá tem endereço, tem dias de culto, tudo certinho lá. Os dias de culto são quais e o endereço da igreja? Já fala aí, porque tiver alguma Igreja Vida em Cristo em Sete Lagoas, cultos aos domingos, 18 horas, Rua Venezuela, número 15, no Nova Cidade. Muito bom. Inclusive, bacana, pastor Humberto, o trabalho que você faz do jiu-jitsu, né? Que é um trabalho bacana, a gente tem acompanhado e é uma porta também, né? Ferramenta. É uma ferramenta, é uma estratégia muito, muito relevante para esse tempo, para poder trazer as pessoas. Claro. Obrigado. Pastor Pablo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, cultuar com vocês, como é que faz? Bem, meu Instagram é prpablo.gonçalves. Né, a gente está ali, né, colocando alguns conteúdos também para poder abençoar, edificar e alcançar, né, outras pessoas. E, como eu disse, né, nós servimos ali na Deus é Fiel, no Templo 7, né, na Avenida Norte Sul, número 100. Cultos às quintas-feiras, sábado, culto de mocidade. Culto todo domingo pela manhã, às 10 da manhã, culto com o tema Novos Começos. Todo domingo a gente está lá ministrando louvor, palavra, e também às 18h30. A gente está ali servindo e tem sido uma bênção poder servir com os nossos irmãos ali. Seja, né, muito bem-vindo vocês que tiveram a oportunidade de nos visitar lá. Será que eu vou lá? Com certeza. Ah, vai, com certeza. Com certeza. É assim como eu espero lá também, viu, Bertinho? O papo foi muito bom. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês. Obrigado, permitindo o Senhor Deus, na próxima semana,
nós estamos aqui de volta com mais um assunto. Fique à vontade para sugerir qualquer tema que você quer que a gente bata um papo aqui, deixa aqui nos comentários. Um abraço, Deus abençoe você, sua casa e sua família, até a próxima oportunidade.